Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula de História e hoje nós vamos falar aí um pouco, sobre os povos da Antiguidade, tranquilo? Galera, olha só, na nossa aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos aí um pouquinho sobre a invenção da escrita. Vocês lembram? Vocês conseguem me responder do que nós falamos nas aulas anteriores? Nós falamos aí sobre inscrições gráficas e falamos também sobre escrita cuneiforme. Ah, professor, mas tem como relembrar alguns aspectos da invenção da escrita? Tem sim, galera. Bora lá? Olha só, a invenção da escrita ela aconteceu aproximadamente, pessoal, há 4.000 anos antes de Cristo e proporcionou às civilizações um recurso de comunicação, galera. A escrita ela funcionou e funciona até hoje como o que, galera? Como método para registrar o que? Os acontecimentos, tá? Um dos marcos para dividir a história da humanidade, galera, foi o que? A escrita. Vocês estão conseguindo perceber a importância da escrita? Com a invenção, galera, da escrita, inicia-se um período da história que vai ser denominado de História da Idade Antiga, ou período da Idade Antiga. E hoje, na aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre esse período e também um pouco sobre alguns povos desse período, galera. Tá ok? Até aí tá claro? Tranquilo? Então, olha só, pessoal. A antiguidade ela foi o período da história da humanidade em que surgiram os primeiros povos civilizados, tá? Essa época ela se refere desde o momento da descoberta e uso da escrita até o que? O declínio do Império Romano Ocidental. Quando, professor? Quando? 476 depois de Cristo, galera, tá ok? Não esqueçam dessa data. A antiguidade, galera, ela vem logo depois do que? Da pré-história e é seguida pela Idade Média, Idade Moderna e posteriormente por qual? Idade Contemporânea. Ou seja, são os períodos que a nossa história ela é de... A história da Idade Antiga é baseada em eventos históricos ocorridos nas regiões de onde? Da Europa, da Ásia e da África, pessoal. Onde surgiram as primeiras cidades civilizadas e com uma organização política e econômica, galera. Apesar disso, cada local possuía uma forma de distinguir seu período histórico, ou seja, eles viam a história totalmente diferente uma da outra, tá, pessoal? E em se tratando disso, foi possível dividir a Idade Antiga em dois pontos de vista, galera. Vocês sabem me responder quais são? São o oriental, ocidental ou clássico, tá, pessoal? Então, pessoal, olha só, quando nós falamos em antiguidade oriental, nós estamos falando, daquele período onde os egípcios, os hebreus, os fenícios, os mesopotâmicos, eles foram alguma das civilizações a formar o Oriente, durante a Idade Antiga, tá ok? Eles, pessoal, dominavam principalmente a região do Oriente Médio e do norte de onde? Da África, beleza? A economia do Egito, galera, do Egito Antigo e da Mesopotâmia, maiores e principais sociedades da época, era firmada no que? Na produção agrícola, ou seja, a economia desses dois povos eram baseadas onde? Na agricultura, que proporcionava pelas terras que eram férteis ao lado dos rios o que? Tigres e Eufrates e também, galera, do Rio Nilo, tá? O sistema de produção era baseado em regimes de quê? De servidão coletiva, tá ok? Na qual todo produtor ele deveria separar parte da mercadoria adquirida e dar para quem?
para o Estado, pessoal. Exatamente. Eles trabalhavam, pode-se dizer, de graça para o Estado, tá? Então, olha só, a história do Egito, ela foi marcada por ciclos que se iniciam no período arcaico, seguindo do Antigo Império, galera. Médio Império, Novo Império e este último, né, ele leva a civilização egípcia a uma fase de declínio com agitações e invasões estrangeiras, não é, pessoal? Foi um período conturbado. Então, pessoal, no auge do império, né, as sociedades eram dominadas pelo quê? Pelos faraós. Eles eram vistos como deuses, já que as crenças religiosas daquela época eram o que? Politeístas. Professor, o que é isso, professor? Eu não estou conseguindo entender. Pessoal, eles tinham a religião baseada em vários deuses, tá? Por isso que se fala politeísta, tá? Ou seja, eles acreditavam em mais de um Deus, tá, galera? Até aqui tá claro? Vocês estão conseguindo me entender? A Mesopotâmia, pessoal, ela foi formada pelos povos ansírios, acádios, caldeus, sumérios e amoritas, tá? Eles se organizavam em cidades e estados autônomas e com o seu próprio governo, galera. Quando nós falamos em cidades autônomas, cada cidade era diferente uma da outra, ou seja, elas tinham as suas leis, a sua administração, os seus códigos totalmente independente uma das outras, tá? Por isso que nós falamos aí cidades-estados autônomas, diferentes uma das outras, tá ok? Então, olha só, elas possuíam uma crença politeísta e ao mesmo sistema de servidão coletiva, como nós falamos lá sobre o Egito Antigo, tranquilo? Os sumérios, né, eles se destacavam pela criação do que? Da escrita. Vocês conseguem me responder qual era essa escrita, galera? Tema que nós estudamos aí no videozinho anterior. Hein? Consegue? Professor, não consigo. Qual é, professor? A escrita cuneiforme, pessoal. Tá? E os amoritas, pelo código de quê? De Hammurabi. Na época do domínio, né, dos caldeus, houve um rei de significativa importância, chamado que Nabucodonosor, tá, pessoal? Ele foi responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e pela escravidão de quem? Do povo hebreu, tá ok, galera? Já os fenícios, eles viviam na Ásia, costa oriental do que? Do Mediterrâneo, onde exerciam enorme influência no comércio marítimo, pessoal. Esse povo, ele se destacou pela criação do primeiro alfabeto, né, que era composto por 22 letras, servindo de base para a construção do que, galera? Do nosso alfabeto, tá ok? Já os persas, né, eles habitaram o norte do Golfo Pérsico e posteriormente a Ásia Menor e a Mesopotâmia, com larga expansão territorial. Já os hebreus, galera, eles viveram na Palestina, mas foram escravizados pelos egípcios e depois pelos neobabilônicos, tá? Ou seja, povo caldeu. Até aí tá claro, galera? Vocês conseguiram entender mais ou menos a importância desses povos e um pouco do desenvolvimento da escrita? Tá claro? Beleza?